Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos começar a trabalhar com as grandezas químicas, que são a base para os cálculos da estequiometria. Vamos começar falando da massa atômica. A massa atômica é a massa de um átomo medida em unidade de massa atômica, que nós simbolizamos pela letra U. Uma unidade de massa atômica equivale a 1/12 da massa de um átomo de carbono 12, que é o isótopo natural do carbono mais abundante na crosta terrestre. O carbono foi escolhido como base para o cálculo da unidade de massa atômica. E isso é uma convenção, ou seja, a massa de todos os outros elementos é calculada com base em uma unidade de massa atômica. Por exemplo, a massa atômica de um átomo do elemento sódio é igual a 23U. Isso quer dizer que a massa de um átomo de sódio é 23 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Então, podemos dizer que a massa atômica dos outros elementos da tabela periódica, como o sódio, são medidas relativamente à massa atômica do átomo de carbono. Quando falamos em cálculo da massa atômica, nós precisamos estar atentos, pois a massa atômica que é encontrada na tabela periódica, em geral, é uma média calculada com base em todos os isótopos que aquele elemento apresenta na superfície da Terra. E esse cálculo é feito como uma média ponderada, baseada na abundância natural de cada um destes isótopos. Então, se tomarmos como exemplo o cloro, existem dois isótopos do cloro na natureza. O cloro de massa 35, que tem uma abundância natural de 75,4%, e o cloro de massa 37, que possui uma abundância natural de 24,6%. Essa massa 35 e a massa 37 são massas arredondadas. A massa atômica real desses isótopos possui casas decimais no seu valor. Reparem que, no exemplo do cloro, o somatório das abundâncias é igual a 100%. Isso ocorre pois a abundância é calculada com base no total encontrado daquele elemento na natureza. Então, o somatório das abundâncias sempre será igual a 100%. E como esse cálculo é realizado na prática? Bom, nós temos os dois isótopos do cloro, suas respectivas abundâncias na natureza e suas respectivas massas atômicas. Ao realizar a média ponderada, utilizando a abundância do isótopo vezes a sua massa atômica, somando com o segundo isótopo, que terá também a sua abundância vezes a massa atômica, e dividindo pelo total de átomos de cloro na natureza, ou seja, 100%, que é o somatório das abundâncias, a gente chega à massa atômica média do átomo de cloro, que neste caso será 35,46 U. Então, o U é a unidade de massa atômica e esse 35,46 é o valor médio que será encontrado na tabela periódica, que dependendo da tabela periódica a qual se está utilizando, nós podemos encontrar esse valor arredondado como 35,5 U. Então, o valor encontrado para a massa atômica de um elemento na tabela periódica irá depender de dois fatores. Primeiro, da precisão com a qual as massas atômicas dos isótopos foram medidas, ou seja, quantas casas decimais nós temos de precisão para aquelas medidas das massas dos isótopos, e segundo, quantas casas decimais a tabela que você está utilizando apresenta para a massa atômica média. Existem tabelas periódicas com a massa atômica num valor mais arredondado e tabelas periódicas com valores de massa atômica com várias casas decimais, ou seja, com um valor mais preciso matematicamente. A partir das massas atômicas, nós podemos chegar ao cálculo da massa molecular. A massa molecular
é o somatório da massa de todos os átomos que compõem uma molécula. Então, nós iremos utilizar o valor da massa atômica média, que foi calculado com base na média ponderada dos seus isótopos na natureza. E, novamente, dependendo da tabela periódica que se utiliza, nós podemos ter esses valores arredondados. A unidade de massa molecular é exatamente a mesma da massa atômica, ou seja, U. Então, vejamos alguns exemplos. Aqui, nós temos a molécula de gás oxigênio, O2. Na molécula de gás oxigênio, nós temos 2 átomos de oxigênio. Então, a massa molecular desta substância deve ser 2 vezes a massa do átomo de oxigênio. E aqui eu estou utilizando a massa média arredondada. Então, 2 vezes 16, a massa molecular do gás oxigênio é 32U. Outro exemplo, HNO2, que é o ácido nitroso. Nós temos um átomo de hidrogênio, então é 1 vezes a massa do hidrogênio na tabela periódica, que também é 1, mais um átomo de nitrogênio, então é 1 vezes a massa do nitrogênio na tabela periódica, que é 14, mais 2 vezes o átomo de oxigênio, então 2 vezes 16. Realizando este cálculo aqui, nós ficaremos com 1 mais 14 mais 32, ou seja, a massa do ácido nitroso é 47U. Outro exemplo, ácido sulfúrico. Neste caso, nós temos 2 vezes a massa do hidrogênio, então 2 vezes 1, mais 1 vez a massa do enxofre, então 1 vezes 32, mais 4 vezes a massa do oxigênio, então 4 vezes 16. Realizando as multiplicações, nós iremos ficar com 2 mais 32 mais 64, então a massa do ácido sulfúrico será 98U. Neste exemplo aqui, nós temos parênteses na estrutura da molécula. O parênteses, nesse caso, funciona exatamente como o parênteses da matemática, ou seja, o número que está fora do parênteses irá multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses. Então, eu tenho aqui 2 vezes o oxigênio e também 2 vezes o fósforo. Então, realizando esse cálculo, nós ficaremos com 3 vezes a massa do átomo de cálcio, que é 40, mais, e aí, fazendo o cálculo de dentro do parênteses, 2 vezes o fósforo, então é 2 vezes um átomo de fósforo vezes a sua massa, que é 31, mais 2 vezes o oxigênio. Então, é 2 vezes os 4 átomos de oxigênio vezes a sua massa, que é 16. Realizando as multiplicações, nós ficaremos com 120 mais 62 mais 128. Ou seja, nós teremos uma massa de 310U para o fosfato de cálcio. Quando trabalhamos com moléculas, dificilmente nós medimos a quantidade de moléculas em unidades comuns. Por quê? As moléculas são entidades extremamente pequenas. Até mesmo quando estamos trabalhando com quantidades pequenas, como uma gota de água, dentro daquela gota de água, nós temos trilhões de moléculas de água. Então, fica inviável fazer essa contagem em unidades comuns. E, para isso, nós iremos utilizar a unidade mol, que é o que nós chamamos de quantidade de matéria. Quando falamos de massa, também temos uma dificuldade muito grande para medir a massa de átomos e moléculas isoladamente. Na prática, a menor partícula visível em um microscópio comum contém mais de 10 bilhões de átomos, ou seja, nós temos uma quantidade de átomos muito grande em um volume ou em uma quantidade de matéria muito pequena. Então, o mol, ele acaba sendo um artifício que os cientistas criaram para medir um conjunto de moléculas,
um conjunto cuja massa e quantidade pudesse ser medida em aparelhos comuns. Então, a partir daí, Oswald criou o conceito ou a palavra mol para essa designação. O conceito de mol é o seguinte: mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 kg de carbono. Ou seja, mais uma vez, estamos fazendo uma medida em relação ao isótopo do carbono 12. Como a relação matemática do mol é a mesma da massa atômica, ou seja, em relação ao isótopo do carbono 12, um mol de qualquer substância terá uma quantidade de átomos que, se for pesada em gramas, terá o mesmo número da massa atômica. Ou seja, se pegarmos como exemplo o átomo de ferro, a massa atômica do ferro é 56U. Sendo assim, um mol de ferro pesará 56 gramas. Quando relacionamos o mol a 12 gramas de carbono 12, essa quantidade de massa contém um certo número de átomos de carbono 12, e isso é o que nós chamamos de número de Avogadro. 12 gramas de carbono 12 contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Essa é a definição do número de Avogadro. E quando nós adicionamos o conceito de mol ao número de Avogadro, nós passamos a chamá-lo de constante de Avogadro, que diz que um mol de qualquer substância contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. E o que seriam essas entidades? As entidades podem ser basicamente qualquer coisa. Então, se eu estou falando de um mol de átomos, nós temos 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Se eu estou falando de um mol de moléculas, nós temos 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Um mol de fórmulas, 6,02 vezes 10 elevado a 23 fórmulas. Então, entidades são aquelas quantidades que eu estou trabalhando, sempre relacionadas a quantidades que eu tenho muitas entidades para contar. Então, nós não utilizamos o conceito de mol para falar de coisas grandes, como, por exemplo, carros. Um mol de carros seria o equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23 carros. Então, eu teria uma quantidade muito grande deste objeto, no caso, o carro, e isso não é algo plausível para a nossa realidade. Então, o mol é utilizado para contar entidades de coisas pequenas. Então, é por isso que nós utilizamos para contar átomos, moléculas, íons, elétrons, prótons, entre outros. Mas não é uma medida viável para contar coisas de tamanho grande, pois é muito improvável que eu tenha 6,02 vezes 10 elevado a 23 coisas desse tipo, coisas de tamanho e volume muito grandes. Aplicando o conceito de mol à massa molecular, nós temos o que nós chamamos de massa molar. A massa molar é a massa em gramas de um mol de qualquer substância, elemento, íon e etc. Se um mol de cálcio possui 40 gramas, então nós dizemos que a sua massa molar é 40 gramas por mol. Isso vale tanto para átomos quanto para moléculas. Então, a água, por exemplo, um mol de água possui massa molar igual a 18 gramas por mol, ou seja, um mol de água irá pesar 18 gramas. E é muito importante que a gente não confunda massa molecular com massa molar. A massa molecular é a massa da molécula calculada a partir das massas atômicas. Já a massa molar é este mesmo valor de massa, só que referente a um mol de moléculas. Então, são numericamente iguais, mas conceitualmente diferentes. É muito comum
para cálculos de química, utilizarmos o número de mols. O número de mols, ou quantidade de matéria, que nós simbolizamos pela letra N minúscula, matematicamente é a divisão da massa da substância pela massa molar dela. Então, pela fórmula, nós temos que o número de mols será a massa que eu tenho daquela substância dividida pela sua massa molar, ou seja, eu estarei encontrando quantos mols da substância eu tenho dentro de uma determinada massa. Por exemplo, quantos mols de ferro eu tenho em 1 quilo de ferro? Eu teria que pegar 1 quilo e dividir pela massa molar do ferro. Mas eu também posso determinar esse valor por regra de 3. 1 mol daquela substância irá equivaler à sua massa molar. E N, que é o número de mols, equivale a massa qualquer. Então, utilizando o mesmo exemplo do ferro, se 1 mol de ferro tem 56 gramas, N eu teria em 1 quilo de ferro. Então, tanto pela fórmula quanto por regra de 3, eu consigo determinar quantos mols de uma determinada substância ou elemento existem em uma massa qualquer. Então, eu posso relacionar o mol à sua massa molar e também à constante de Avogadro. Por último, nós temos o conceito de volume molar. Se a massa molar é a massa contida em 1 mol de uma substância, o volume molar será o espaço ocupado em litros por 1 mol de qualquer substância no estado gasoso. Isso em determinadas condições específicas de temperatura e pressão. Por que a temperatura e a pressão são importantes? Porque tanto a temperatura quanto a pressão alteram o volume ocupado por uma substância. Então, segundo a IUPAC, as duas possibilidades mais comuns para o volume molar são o volume molar medido nas CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, onde nós temos uma temperatura igual a 0 graus Celsius e uma pressão de 1 atm, onde o volume molar será 22,4 litros para 1 mol de qualquer substância no estado gasoso. E nós temos também a CATP, que são as condições ambiente de temperatura e pressão. Na CATP, a temperatura é 25 graus Celsius e a pressão 1 atm. E neste caso, o volume molar será igual a 24,5 litros, também para qualquer matéria no estado gasoso. No caso das CATP, algumas literaturas adotam o valor de 25 litros para ficar com um valor mais arredondado. Então, é sempre importante que você esteja atento ao livro que você utiliza para estudo, qual é o valor que ele aplica para CATP. E no caso da realização de uma prova, se atentar para qual é o valor de CATP que a prova pede para que seja considerado. Aqui nós temos um quadro resumo de todas as conversões que podem ser aplicadas. Então, nós podemos fazer a conversão de massa para mol e vice-versa, de partículas para mol e vice-versa, e aí nós aplicamos a constante de Avogadro, e também de volume para mol e vice-versa, que no caso de estarmos na CNTP, iremos aplicar o 22,4 litros. É importante ressaltar que todas essas conversões podem ser realizadas com base em regra de 3, o que facilita muito os cálculos matemáticos. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!